A passagem de hoje é Salmo 9, versículos 12 a 20. Vamos ler juntos. Pois inquire do derramamento de sangue, e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio, nos seus próprios feitos. E Gaion, Selá. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Selá, amém. Vou compartilhar a palavra sob o título Levanta-te, Senhor. Tenho meditado nos Salmos todas as manhãs e também aos domingos. É uma grande bênção meditar neste salmo neste final de outono. Sinto que meditar nos Salmos nesta estação é realmente significativo. É uma estação propícia para a contemplação e para a poesia. Nesta estação, oro para que todos os irmãos tenham uma profunda comunhão com Deus, com o coração voltado para Ele, lembrando-se de sua graça com gratidão e através de uma meditação profunda. O salmo de hoje também é de Davi. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros, e o primeiro livro é composto principalmente pelos Salmos de Davi. Davi foi uma pessoa que experimentou os altos e baixos da vida de forma mais profunda e dura do que qualquer outra. Na sua juventude, tornou-se um herói nacional, mas logo foi perseguido como traidor e viveu como fugitivo. Após muitas reviravoltas, ele ascendeu ao trono, mas mesmo como rei, sua vida esteve longe de ser tranquila. Ele matou um dos seus fiéis soldados para tomar sua esposa e também sofreu uma grande rebelião liderada pelo seu próprio filho. Às vezes, quando reflito sobre o que é a vida, chego a pensar que uma vida com altos e baixos, como a de Davi, pode ser melhor do que uma vida tranquila e sem reviravoltas. Uma vida tranquila é boa, mas se, ao olharmos para trás, não houver muitas memórias marcantes, não se tornaria uma vida um tanto insípida? As dificuldades, as memórias dolorosas, os momentos em que não conseguíamos dormir à noite, nem comer direito. Na época, foi extremamente difícil, mas, olhando para trás, essas experiências se tornam histórias para contar, e para nós cristãos, muitas vezes, se tornam testemunhos. O fato de Davi ter escrito tantos poemas provavelmente se deve a essas muitas reviravoltas e experiências de vida que se transformaram em seus poemas e canções. Como em muitos dos salmos de Davi, o tema do salmo de hoje também é a retribuição. Muitos pensam que os crentes não devem desejar a vingança, mas a questão é um pouco mais complexa. Não pensar em vingança ou retribuição e amar os inimigos é o ideal. No entanto, são poucas as pessoas que conseguem viver assim plenamente. Por isso, é natural que o desejo por justiça, e até mesmo por retribuição, surja no coração do crente. Contudo, há uma premissa muito importante aqui. Não devemos nos vingar com as nossas próprias mãos, mas sim entregar a vingança somente a Deus. A fé do cristão é crer. Não sou eu quem se vinga, mas Deus quem age em meu favor. No texto de hoje, Davi clama pela justiça de Deus. Qual seria a sua situação ao escrever este salmo? Vamos ler juntos o versículo 13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem, tu que me levantas das portas da morte. Amém. Davi está clamando a Deus por causa do seu sofrimento. Ele diz que há pessoas que o odeiam e que por isso ele está sofrendo. No entanto, Davi não tenta se vingar por conta própria daqueles que o odeiam e lhe causam dor.
ele está entregando a vingança, a retribuição, somente a Deus. Vamos ler juntos o versículo 19. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Amém. Davi está suplicando para que Deus se levante. Em vez de fazer justiça com as próprias mãos contra aqueles que o odeiam e o fazem sofrer, ele pede que Deus se levante. Ele está orando para que Deus se levante, para que o homem não prevaleça, e para que as nações sejam julgadas. Em suma, ele está orando: Deus, por favor, vinga a minha causa, age em meu lugar. Entregar a retribuição a Deus não é uma tarefa fácil. Na verdade, é algo que exige grande determinação e fé. Isso porque, quando sofremos injustamente, tendemos a ser tomados pela emoção e, muitas vezes, tentamos reagir de forma impulsiva, sem medir as consequências. Por isso, às vezes, sentimos que a intervenção de Deus está demorando demais em comparação com a urgência da nossa situação. Ou que Deus está agindo de forma muito lenta. Pensamentos como: eu estou sofrendo tanto, mas por que Deus, mesmo vendo o meu sofrimento, parece não se importar? Por que ele fica em silêncio? Muitas vezes, surgem esses sentimentos de mágoa e ressentimento. É nesses momentos que a dúvida surge em nosso coração. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não se lembra de mim? Aqui surgem o esquecimento e a lembrança. E compreender esses dois conceitos é extremamente importante na vida de fé. No Salmo de hoje, o esquecimento e a lembrança são mencionados várias vezes. Primeiro, de onde se origina a maldade dos ímpios? Ela começa com o esquecimento. Vamos ler juntos o versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Amém. Aqui, Davi se refere aos gentios como nações que se esquecem de Deus. Esquecer-se de Deus é a raiz do pecado. É por se esquecerem de Deus que as pessoas pecam livremente e cometem atos de imoralidade e maldade que não ousariam praticar em sua presença. É por se esquecerem de Deus que recebem o seu juízo. O esquecimento de Deus é um pecado. Devemos refletir se não temos ofendido a Deus por nos esquecermos da graça que Ele nos concedeu. Que, nesta manhã, possamos nos lembrar das inúmeras manifestações do amor e da graça que Deus nos tem demonstrado. Em seguida, o que Deus faz com aqueles que o esquecem? Deus se dá a conhecer a eles. E que método Ele usa para se dar a conhecer? Ele usa o método do juízo. Vamos ler juntos o versículo 16. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Amém. Deus se dá a conhecer àqueles que o esqueceram através do juízo que executa. Ao fazer justiça, o ímpio é apanhado na armadilha de suas próprias obras. Deus revela aos ímpios que ele está vivo e que se lembra de todas as coisas através do juízo. Finalmente, há o grupo oposto de pessoas, aquelas de quem Deus se lembra. O versículo 12 fala assim sobre a lembrança de Deus. Vamos ler juntos o versículo 12. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Amém. Aqui, Deus é apresentado como aquele que inquire do derramamento de sangue. Em outras palavras, Ele é aquele que vinga o sangue inocente. Deus se lembrará daqueles que derramaram esse sangue e fará justiça. Porque Deus é aquele que nunca esquece o clamor dos pobres, o clamor angustiado de seus santos. Creio que Deus jamais esquece as orações que derramamos diante dele, inclusive as que elevamos a Ele nesta manhã. Que todos nós possamos orar a Deus com essa fé. Deus nunca esquece, e certamente ouve as orações oferecidas com um coração pobre e contrito. No versículo 18, há uma palavra semelhante sobre a lembrança de Deus. Vamos ler juntos o versículo 18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Amém.
Deus nunca esquece os necessitados. Ser lembrado por Deus, e não esquecido por Ele, esta é a verdadeira bênção e a graça genuína que nós, como crentes, desfrutamos. A fé consiste em entregar a vingança a Deus. E podemos fazer isso porque cremos que Ele nunca nos esquece, e que se lembra de nós em todo o tempo. Que todos nós possamos viver este dia com essa fé. Amados irmãos em Cristo, Deus não se esquece de nós. Deus certamente se levantará e intervirá em nossa situação e em nossas dificuldades no tempo certo. Mesmo que as coisas pareçam progredir lentamente, mesmo que a recuperação não seja rápida, e aquilo que esperamos, e pelo qual oramos, não se realize prontamente, há algo que devemos lembrar. Deus não se esquece. Deus nunca se esquece de nossas orações, de nossas esperanças, das orações que seus filhos fazem com lágrimas. Ele certamente se lembra. Portanto, vivamos com a certeza de que Deus se lembra de nós. Hoje, em nossas vidas, Ele não se esquece e se lembra de nós. Ele se lembrará de todas as nossas necessidades, orações, pedidos e esperanças. Oro em nome do Senhor, para que todos nós, ao nos lembrarmos desse Deus que jamais nos esquece, também nos esforcemos para jamais nos esquecermos dele.